Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No 11º vídeo da série Aviões Militares, falarei sobre o Lockheed SR-71 Blackbird, simplesmente o avião mais rápido do mundo. No início dos anos 60, a Força Aérea dos Estados Unidos estava à procura de um substituto para o seu avião espião U-2. O U-2, apesar de voar a altitudes extremas de mais de 21 mil metros, era muito lento e por isso vulnerável aos mísseis antiaéreos inimigos. Os engenheiros norte-americanos tiveram então uma ideia audaciosa: aliar a elevada altitude do U-2 com uma velocidade nunca antes vista no mundo da aviação. E o resultado foi o Lockheed SR-71 Blackbird. O SR-71 é rápido, extremamente rápido. Trata-se do avião mais rápido alguma vez construído, e não me refiro apenas à sua velocidade máxima. De fato, o aparelho é capaz de voar a uma velocidade de mais de 3.200 km/h durante longos períodos de tempo, podendo alcançar facilmente uma velocidade máxima de mais de 3.500 km/h em caso de necessidade. Só em termos de comparação, o interceptador MiG-25, o segundo avião mais rápido do mundo, pode manter uma velocidade máxima de 3.200 km/h apenas por curtos períodos de tempo, podendo alcançar os 3.400 km/h, mas à custa de danos graves nos seus dois motores. Apesar de não ser stealth, como os aviões de quinta geração como o F-22 e o F-35, foi desenvolvido com o objetivo de ter uma assinatura o mais discreta possível nos radares inimigos. Essa característica, aliada à sua incrível velocidade e ao seu teto máximo de voo de impressionantes 25.900 metros, transformou o SR-71 num aparelho virtualmente intocável. Como era difícil de ser detectado pelos radares, os sistemas de mísseis antiaéreos levavam muito tempo até trancarem o alvo. E quando conseguiam finalmente trancá-lo e lançar um míssil, grande parte do combustível era gasto no esforço de alcançar a altitude extrema a que voava o Blackbird, bastando então ao piloto acelerar o seu avião à velocidade máxima de mais de 3.500 km/h, que era suficiente para deixar para trás qualquer míssil antiaéreo utilizado nos anos 60 ou 70. Entre 1966 e 1998, período no qual foi utilizado pela Força Aérea, mais de 4.000 mísseis antiaéreos foram lançados contra ele, mas nenhum foi capaz de alcançá-lo. Não tinha qualquer sistema de armas instalado, dependendo exclusivamente da sua altitude e velocidade para escapar dos caças inimigos. A sua tripulação era formada por 2 membros, o piloto e o oficial de reconhecimento. Os engenheiros enfrentaram grandes dificuldades no desenvolvimento do aparelho, com a solução para os problemas recaindo no uso de materiais leves e resistentes como o titânio. Apesar de ser um material incrivelmente caro, mais de 85% da estrutura do SR-71 é feita à base de titânio. Como naquela época a União Soviética era o maior fornecedor mundial de titânio, a CIA criou centenas de empresas falsas ao redor do mundo e, através delas, comprou toneladas desse material diretamente dos soviéticos. Devido às altas velocidades, algumas áreas da sua superfície atingiam temperaturas extremas. De fato, a parte externa do seu para-brisa alcançava uma temperatura de mais de 300 graus Celsius, obrigando os engenheiros a desenvolverem uma camada externa de quartzo para protegê-lo. Foi, aliás, com o objetivo de dissipar o calor gerado durante o seu voo que o aparelho foi todo pintado de preto, vindo daí o seu apelido de Blackbird. Enquanto parado ou voando a baixas velocidades, o aparelho está constantemente a vazar combustível,
Isso porque o seu tanque foi desenhado já se pensando na expansão do metal a elevadas velocidades. Por isso ele decolava sempre com muito pouco combustível, precisando ser reabastecido em voo antes do início de cada missão. Vem equipado com 2 grandes motores Pratt & Whitney J58, cada um dos quais capaz de fornecer mais de 32.000 libras de empuxo. Esses motores só atingiam a sua melhor eficiência a uma velocidade de 3.300 km/h, que era sua velocidade de cruzeiro ideal. A sua velocidade máxima, de mais de 3.500 km/h, foi limitada nesse patamar por conta da temperatura do ar à entrada do motor, que não podia ultrapassar os 430 graus Celsius. Mas se não fosse por essa limitação, esses motores seriam capazes de impulsionar o aparelho a velocidades ainda maiores. Como o sistema de GPS de posicionamento global via satélite só se tornou operacional nos anos 90, nos anos 60 e 70 os engenheiros foram obrigados a criar um sistema próprio de navegação baseado na observação das estrelas, que era usado para calibrar o sistema interno de orientação inercial do aparelho. Esse sistema de navegação pelas estrelas era tão sensível que mesmo parado no solo, os seus instrumentos eram capazes de identificar dezenas de estrelas no céu, mesmo durante o dia. Como no seu teto máximo de voo não há nuvens e o céu é quase completamente negro, o sistema funciona na perfeição, utilizando a posição de dezenas de estrelas para orientar-se nos céus. O aparelho vinha equipado com uma ampla gama de sensores, desde câmeras óticas de alta precisão até sensores infravermelhos, sistemas para coleta de informações eletrônicas como emissões de rádio e radares, e sistemas de contramedidas defensivas. A sua câmera tinha uma precisão tão grande que numa fotografia tirada a mais de 24.000 metros de altitude era possível identificar claramente as placas dos carros circulando nas ruas lá embaixo. O sistema de suporte de vida também foi desenhado de propósito para os pilotos do SR-71, com um traje completamente pressurizado e capaz de resistir a ejeções de emergência a velocidades superiores aos 3.200 km/h. O cockpit vinha também equipado com um potente sistema de ar-condicionado, que se deixasse de funcionar, levaria a que a temperatura no seu interior ultrapassasse a marca dos 200 graus Celsius, ocasionando a morte imediata da tripulação. O recorde mundial de velocidade de um avião a jato foi estabelecido em 1986, quando um SR-71 foi obrigado a acelerar a mais de 3.500 km/h para fugir de um míssil antiaéreo disparado pelos líbios. Dos 32 aparelhos construídos, 12 foram perdidos em acidentes durante o voo ou em terra, mas nenhum sobre território inimigo ou vítima de armas antiaéreas inimigas. O Blackbird detém muitos recordes, como por exemplo o de voo mais rápido entre Nova York e Londres, ao cruzar o Oceano Atlântico em apenas 1 hora e 54 minutos, um percurso que um Boeing 747 costuma levar mais de 6 horas para cobrir. Em abril de 1971, um SR-71 voou mais de 24.000 quilômetros em apenas 10 horas e meia. E em 1990, um voo entre Washington e Los Angeles foi feito em apenas 1 hora e 4 minutos. Realizou mais de 3.500 missões, somando mais de 11.600 horas de voo acima de Mach 3. Mas com o advento de sistemas mais avançados de mísseis antiaéreos e principalmente com o desenvolvimento dos drones e novos satélites espiões, o Blackbird acabou caindo no obsoletismo, tendo sido aposentado pela Força Aérea em 1998 e pela NASA em 1999, que o utilizou por alguns meses para pesquisas avançadas de voo supersônico. O Blackbird será para sempre lembrado não apenas pelos seus recordes, mas também pelo grande contributo tecnológico que deu à indústria aeroespacial.
não, né, baby? Oh, I told you it's gonna be fly by. Jesus Christ. Did you hear that thing? Yes. Whoa. That's what I A little quieter. What? A little bit quieter.